Olá! Algo que eu aprendi com o nosso Pai. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Pai de Jesus Cristo, é que Deus, Ele não desiste de mim e de você. Ouça bem, Deus não desiste de você. Ele quer que você chegue ao seu destino. Ele quer você na eternidade. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. E Ele provou isso quando enviou o seu Filho amado a este mundo em resgate da minha alma e da tua alma. Porque Ele sabe que se depender da carne e sangue, se depender da nossa carne e sangue, não é possível. Mas, por meio de Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo de Deus e a sua força capacitadora, nós iremos chegar ao nosso destino, diz o Senhor. Mas claro, eu e você tem que se movimentar. Eu e você não pode desistir. Outras pessoas podem até ter desistido de você. Estar desacreditada de você. Mas você decidiu seguir. Você decidiu se erguer. Você decidiu levantar as ruínas, restaurar as ruínas, erguer as ruínas. E Deus, Ele está com você. Ele não desistiu de você. Ele está com você nesta obra. E Ele diz, você vai conseguir, te diz o Senhor. Prepare-se para avançar, te diz o Senhor. E nós sabemos que eu trago esse louvor que o Pai Ele trouxe para mim quando falava sobre esta mensagem, para que você ouça, para que você reflita. Você pode ter desistido de você. Você pode ter acreditado no que as pessoas dizem de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, levantando os muros de Jerusalém, porque Ele não desistiu de você. Ele não te quer no chão, mas Ele quer que você se erga, se levante e comece a obra. E aqueles que já começaram, que continuem a obra, porque nós iremos chegar. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende O seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Então pessoas podem sim desistir de você. Pessoas podem estar olhando para você, vendo a obra que você está começando e dizendo, oxe, não dou 10 dias para ele cair de novo. Esse bebarrão, esse prostituto, esse ladrão. Você pode estar ouvindo muitas vozes. Este adúltero, este falso, este fofoqueiro. Mas não é assim que Deus está falando de você. Não é isso que Deus pensa ao seu respeito. Você se arrependeu, você está com seu coração quebrantado e triste pelas obras, pelas ruínas, pela destruição da cidade. Você tem olhado para a sua vida e tem visto as ruínas. Então Deus, Ele me traz aqui para te dizer, meu filho e minha filha,
Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que poderia te condenar porque eu não tenho pecado. Ele não te condena. Jesus não te condena. Mas ele diz, não peques mais e continue. Continue a viver e não desista de você. Porque Deus, ele não desiste de você. Mas ele tem uma força capacitadora que não dá para explicar com os estudos. E quando nós confessamos a vulnerabilidade do nosso corpo, quando nós confessamos a vulnerabilidade da nossa carne e sangue, então, você pode até hoje não ter entendido ou ainda estar nessa vida. Uma vida onde a carne e sangue, onde o seu cérebro te incentiva a viver da dopamina para esquecer a tristeza, para passar o tédio, da dopamina para poder se sentir feliz e alegre. Mas depois que você tem essa dopamina, você continua angustiado, continua triste, olha para você mesmo e diz, eu não quero essa vida, mas se sente tão triste pela situação, porque você está consciente. As palavras de Deus vêm nos dizer que Deus perdoa e não lembra mais. Mas a tua consciência da carne e sangue, o seu cérebro, ele pode estar lembrando a você. Ele pode estar dizendo a você, você não presta, olha o que você fez. E eu e você precisa tomar uma decisão. A decisão de não pensar, a decisão de não lembrar, a decisão de não meditar e refletir no passado. De não ficar olhando para o passado. Porque se você fica olhando para o passado, você fica paralisado. Se você fica meditando e refletindo no passado, porque olhar para trás, para o passado é uma coisa. Meditar e refletir já é outra coisa. Meditar e refletir é tornar essas memórias a cada dia mais vivas dentro de você. Porque se você medita, se você reflete, isto é um aprendizado. Então essa memória vai se tornando dentro de você a longo prazo. Essa memória vai tornando dentro de você a cada dia mais viva. E essa memória tem que morrer. Essa memória tem que ir para o fundo do mar. Você consegue ver o que está no fundo do mar? Você consegue ver o que está no fundo do mar? Não! Deus esqueceu. Deus lançou no fundo do mar. No fundo do mar. Deus... Ele não lembra mais, mas a tua consciência pode estar lembrando. Mas entenda algo sobre o nosso sistema carne e sangue. Aquilo que você decidir não pensar, aquilo que você decidir. Então, ação. Exige uma movimentação. Quando vier para você pensar, você pensa em outra coisa. Quando vier para você lembrar, você lembra de outra coisa. E para ajudar nesse processo, destrua fotos, destrua tudo aquilo que lembra daquilo que você se envergonha, daquilo que você vê que não era quem Deus te fez para ser, mas quem o diabo fez você se tornar. Por você ainda não ter consciência da sua identidade em Deus, do porquê foi criado, do porquê foi formado para a glória de Deus, para ser irmão de Jesus Cristo. Mas hoje, tendo consciência da verdade e estando livre da mentira e estando livre do engano, Deus enviou o Espírito Santo e a partir do momento que confessamos a vulnerabilidade da carne e sangue, a vulnerabilidade da carne e sangue, a vulnerabilidade da carne e sangue. Então você confessa a vulnerabilidade do que você tem vivido para ter dopamina, do que você tem vivido para ter bem-estar, do que você tem vivido e feito para se livrar do tédio, do que você tem feito quando a raiva vem, do que você tem feito para se livrar da tristeza, para se livrar da angústia, porque é uma falta, há uma carência, há um vácuo dentro da tua alma, e aí você tem buscado saciar essa falta que a carne e sangue tem,
de falta de neurotransmissores. Eu vou falar assim porque o Pai me autoriza. Dessa falta de neurotransmissores, dessa falta de química para ter um equilíbrio dentro da carne e sangue, porque o Espírito Santo de Deus, ele está em você e ele te completa. Ele está em você e ele lembra as palavras de Deus. Porque Deus não te condena e porque a consciência está te condenando. Porque Deus não se lembra e porque a consciência está se lembrando. Repreenda em nome de Jesus e leve esses pensamentos da consciência, pensamentos de acusação, pensamentos de culpa, cativos a Cristo, porque é contrário ao que Deus ele pensa de você. É contrário ao que Deus pensa de você. E você precisa entender, não há pensamento gerado, pensamento da carne e sangue, pensamento no seu cérebro que Deus, ele já não conheça. Então não se envergonhe diante do seu Pai, mas aprenda porque eu aprendi, A evolução que eu tenho hoje não foi no orgulho, não foi na arrogância, foi na humildade de falar do que tem o meu interior. Então ele me deu uma força capacitadora que eu não consigo descrever com palavras, mas que fez eu avançar e estar hoje aqui, melhor do que eu estive no passado. E o meu futuro será ainda melhor, porque eu sei, ele não desiste de mim. Mas o diabo pode usar a tua mente, pode usar pessoas para fazer você desistir de você mesmo, você desistir de você mesma, acreditando em mentiras, em pensamentos que Deus não pensa de você. Ele sabe da nossa incapacidade da carne e sangue. Ele sabe como esse sistema do corpo, como essa natureza está caída, como esta natureza é egoísta, como esta natureza não te capacita para se separar, para se santificar. Porém, ele tem disponível para aqueles que ainda não tomaram a decisão de dizerem: eu quero a Cristo, mas eu não tenho força. Eu olho para mim e vejo que eu não sou capaz. Eu não sou capaz de me santificar, eu não sou capaz de separar. E saiba que a carne e sangue não é. Porém, há disponível Jesus. Então você não vai ser mais escravo da dopamina, da serotonina. Não vai mais ser escravo dos hormônios de estresse, não vai ser mais escravo do seu sistema nervoso simpático e parasimpático. Você não será mais escravo da carne e sangue, mas agora será na tua vida o Senhor da tua vida, chamado Jesus Cristo, e Ele te ajudará quando nós confessamos humildemente a nossa incapacidade. Jesus entra. Quando nós confessamos a nossa incapacidade, Jesus entra. Quantas vezes eu olho para a minha vida e eu falei: não vou fazer mais isso. Não vou reagir mais com estresse. Não vou mais ser brava. E acabava sendo brava. Por quê? Porque eu estava com o meu organismo. Mas ao passar tempo com as palavras de Deus, ao passar tempo em oração, porque aí na oração, com as palavras de Deus, confessando diariamente, aquilo que há em nosso interior, aquilo que desejamos vencer, aquilo que queremos fazer para Deus, porém Ele precisa nos ajudar, Ele sabe disso. Há um desejo na sua alma de morrer para si mesmo. Há um desejo na sua alma de viver para este reino, o reino de Jesus Cristo, porque você já entendeu quantas almas são importantes para Deus. Você já entendeu que esse mundo ele não é importante. Você já entendeu que esse mundo ele será destruído. Você já entendeu que esse mundo jaz no maligno, jaz naquilo que é mal, desagradável, que causa dor. Você já entendeu que o diabo ele só pode te dar esse mundo de dor e sofrimento. Esse mundo de dor e sofrimento é este mundo que ele quer que você conquiste. Você já entendeu. E nós precisamos ser humildes, porque nós desejamos morrer para nós e viver para Cristo. Ser capazes de suportar as afrontas, de suportar os sofrimentos, não porque o reino dele é um reino de sofrimento, é o reino do adversário que é um reino de sofrimento, mas ele vai usar almas que estão corrompidas, almas que se tornaram seus filhos.
e fazem e realizam as suas obras contra mim e contra você. Porém, eu e você não nos deixaremos contaminar o nosso interior. Não deixaremos contaminar a nossa essência. Não realizaremos uma obra que Ele quer que eu e você realize contra a vida dos seres humanos. Contra a vida dos seres humanos. Então, o que é que eu e você fazemos? Suportamos. Suportamos. Suportamos como? Resistindo. Porque estamos nos submetendo a Deus, a sua vontade. Estamos buscando glorificar a Deus. Estamos buscando o que Jesus falou, para que o mundo saiba, para que o mundo saiba, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Então, para que o mundo saiba que eu e você ama a Deus, o nosso Pai, nós suportamos, nós levamos a injustiça, nós suportamos a fofoca, nós suportamos a calúnia, porque nós sabemos que temos um defensor, que temos um justo juiz, que ele tem uma balança e que se eu e você formos dar a paga, podemos dar o peso injusto, mas ele é justo. É por isso que eu e você fugimos, nos escondemos, porém há momentos que seres humanos podem te ferir, podem te machucar, porque há situações que eu e você, o próprio Deus, dirá: fale a verdade para esta pessoa, fale a verdade para esta alma. Lembra, é o Espírito Santo de Deus trazendo as palavras de Deus. Não é uma coisa da carne e sangue que você diz, tenho que falar a verdade. Não, é algo que o Espírito Santo vai trazer e vai te direcionar. Precisamos diferenciar o que é gerado da carne e sangue, cérebro, e aquilo que o Espírito de Deus em nós está nos trazendo das suas palavras. Então Deus, assim, Jeremias, ele falava as palavras e foi parar num poço que os próprios seres humanos, os seus irmãos, os colocaram. José falava da malfama, ou seja, das obras dos seus irmãos para o seu pai. E ele foi parar no poço e depois ele foi vendido. Então sim, há situações que nós seremos prejudicados por andarmos na verdade, por falarmos da verdade. Mas Deus, ele está conosco para nos livrar. E ele foi exato na sua palavra. Ele foi exato na sua palavra. Diga para eles que eu, o Senhor, não desisti dele. Não desisti deles. Você acha que Deus daria ao seu filho, veria o seu filho passar por todo aquele sofrimento, passar por todo aquele sofrimento para te condenar? Não. Ele quer que eu e você se arrependa. Ele quer que eu e você confesse tudo da nossa carne e sangue. Porque Ele já nos conhece. Não tenha vergonha. E você vai experimentar uma força capacitadora que vai te fazer avançar. Que vai te fazer evoluir. Que vai te fazer chegar. É necessário guardarmos a fé que temos em Jesus. Pois é a nossa fé nele que nos fará herdar Canaã. Que nos fará herdar Canaã, nos diz o Senhor. Então termine de ouvir este louvor, que fala muito comigo e com você. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa qual onde você foi, se a escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca
nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Na linha imobiliária já entregamos, né? Desde a vistoria até a entrega de chaves em 45 minutos. E desses 45, 35 deve ter... Aleluia! E para encerrarmos, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você. E Deus, ele fala através de um louvor para você. Você não vai morrer. Ao contrário, a cada dia mais, a vida, a luz de Jesus Cristo brilhará através de você, te diz o Senhor. Porque o próprio Deus, ele te diz em Isaías 1, verso 25. Voltarei a minha mão contra ti, purificarei todas as tuas impurezas. Farei que os teus juízes sejam restaurados e julguem corretamente como no passado. Farei voltar os teus bons conselheiros como no princípio. Quando isso se der, então sim, te chamarão cidade da justiça e cidade fiel. Sião será redimida mediante a verdade e com justiça os que se arrependerem. Os que se arrependerem. Redimida, resgatada. E como será no futuro chamado esta cidade? Esta cidade que pode estar em ruínas. E você está levantando. E você está construindo como Neemias. E esta obra será concluída, te diz o Senhor. Te chamarão de cidade da justiça e cidade fiel. Te chamarão de cidade da justiça e cidade fiel. Porque a palavra fala no verso 21, ai, ai, vede como a cidade fiel se tornou uma prostituta. E quando eu li esta palavra, veja como havia ali uma corrupção espiritual. Um relacionamento não só mais com Deus Todo-Poderoso, com o Deus do seu povo e Pai. Não, havia ali agora o seu povo estava corrompido, adorando a outros deuses. Mas essa cidade, no estado de uma prostituta, seria vista como uma cidade de justiça e fiel. Porque Deus mesmo restauraria esta cidade. E assim é. Deus, ele não desistiu de você. Não importa o quanto você está em ruína. E você que já começou, continue. Não deixe que pensamentos sejam invadidos pela carne e sangue ou de pessoas contrário ao que Deus pensa. Deus não quer que você desista. Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua. O que Ele quer é que eu e você se arrependa, que eu e você confesse, que eu e você fale sobre todas as debilidades, a vulnerabilidade e as fraquezas dessa carne e sangue. E Ele diz, não estão só. Ele enviou o seu Espírito Santo para realizar a obra dele, o desejo dele, a vontade dele em nós. E não só o seu Espírito Santo, mas o poder dele está disponível em nós para nos fazer avançar além do que a nossa carne e sangue pode realizar. Não somos mais escravos da dopamina, da serotonina, não somos mais escravos de nenhum neurotransmissores, não somos mais escravos de nenhuma substância química, não somos mais escravos da carne e sangue, trazendo de uma linguagem para você entender, para mim entender, para estarmos conscientes que agora o nosso Senhor, a quem nós obedecemos, a quem nós nos curvamos, a quem nós nos dobramos, não é mais ao medo.
não é mais o medo. Não ficamos mais assustados com os Golias, porque conosco está aquele que é maior. Conosco está o nome que está acima de todas as coisas. O nome que está acima de todas as coisas. Então, por isso, eu e você iremos avançar. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é a Ele que nos rendemos. É a Ele que nos dobramos. É a Ele que reconhecemos que é o Senhor da nossa vida. É a Ele agora a qual nós temos seguido em direção. Então continue lendo a palavra, continue jejuando, continue buscando a cada dia mais, dedicando tempo à oração, a passar tempo com Deus, e assim vencerás a tentação, Pedro. A tentação, quando vier, de você tirar a espada para querer fazer justiça com as próprias mãos. Se nós estivermos no lugar da oração, falando daquilo que a carne e sangue está gerando, Jesus falou para Pedro, vigiai e orai. Ele estava ali conversando, falando para o Pai. Se for possível, um plano B. Veja ali a carne e sangue, ela está gritando. A sua humanidade, ele estava consciente de tudo que ele iria passar. Ele veio para passar por isso e ainda assim ele orou. Orou por quê? Porque não é fácil levar bufetada, porque não é fácil sofrer injustiça, porque não é fácil a zombaria, porque não é fácil o escárnio, porque não é fácil a incitação. A carne e o sangue, ele quer reagir. Ele quer reagir, ele quer defender, ele quer sair do sofrimento, ele quer provar o que é. A carne e sangue quer. Mas sendo que convencidos internamente do propósito e da vontade de Deus e do que Deus quer, por amarmos a Deus, nós então ficamos. Ficamos e não se defendemos e não falamos e não reagimos. Por quê? Porque ama a Deus. E Ele traz uma força que não dá para explicar, para que eu e você vença a tentação. Ele mesmo provê o livramento. Então ouça. Aleluia. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Aleluia, ouça, isso é Deus. Medite e reflita nessas palavras. Deus nunca falhou. Não falhou em te criar. Não falhou em te querer. Se a luta tá grande, perder a fé, a expectativa, a esperança, levanta hoje, porque Deus está na guerra, lutando por você. Levante os seus olhos. Ou seja, não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Naquilo que você crê, nas suas palavras, em quem Ele é. Acaso algum homem pode escapar das suas mãos? Então, olhe o sobrenatural, ou seja, aquilo que você tem fé, aquilo que você crê, não as circunstâncias. E pense: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Quem tem a fé de Abraão, a fé para movimentar, a fé para caminhar, a fé para lutar, porque Deus está com você. Não desiste não. Quem tem a fé de Abraão, a fé que não vê, mas se movimenta porque crê. A fé que não vê, mas se movimenta porque crê. A multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus luta na guerra e luta por você. Tem hora que estamos fracos mesmo e Deus, Ele peleja. Ele não desiste de você.
da sua família, não desistiu. E não desista você, de você mesmo e nem de tudo que Deus te entregou. Tenha fé, expectativa em Jesus Cristo. Olhe para as palavras de Deus. Vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto as promessas não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. O que o louvor está falando? Não morrerei. O que significa isso? Isso significa que há esperança. Então eu não morrerei. Eu vou viver as promessas. Eu vou viver o que Deus falou. Eu vou viver. Acredite. Porque eu sei que pessoas podem estar olhando para o teu passado. Que pessoas podem estar olhando para aquilo que você se tornou na ignorância. E essas pessoas querem te desmotivar a continuar. Mas saiba, Deus não desistiu de você. Você não vai morrer e você vai chegar. E você é que tem que tomar uma decisão. Eu não vou desistir. Neemias, ele se posicionou, ele recebeu a autorização para construir a obra. Então não importa quem está no externo tentando te parar, tentando te acusar, porque bocas acusadores é o próprio Satanás que está levando até você. Para quê? Porque ele não quer que você se salve. Ele quer a condenação da tua alma. Então ele vai lutar para que ele entregue a sua alma em condenação. Mas Jesus deu a vida para a salvação da tua alma. E ele deu, além da vida, existe força capacitadora para eu e você avançar. O que eu e você precisa é não parar de caminhar. E algo muito importante. Você precisa trazer as palavras de Deus para o interior, para o seu coração. É o que diz Provérbios. Nós temos que trazer as palavras dele para dentro de nós, porque ela é a vida, ela é viva e ela é viva. Então, se ela é viva, ela vai destruir a morte, o engano, a mentira que há dentro da nossa alma. Você precisa tomar uma decisão, Josué, de obedecer às palavras de Deus. Deus disse: não te desvie para a direita nem para a esquerda. E ele deu uma orientação. Medita, reflete nas minhas palavras, diz o Senhor, dia e noite, para que você tenha o cuidado de não se desviar. Então, para que eu e você não se desvie para um caminho que é contrário às palavras de Deus, porque Deus, ele só quer o teu bem e as palavras dele nos orientam. Para que nós tenhamos esse cuidado, ele disse para Josué: você precisa tomar uma ação. A ação é: fale da minha lei, não cesse de falar dela e medite nela. Meditar é refletir, é pensar, é lembrar, é usar o seu ventre, a sua mente para as palavras de Deus. Ao invés do seu ventre ficar lembrando do passado, das palavras dos acusadores, as palavras de Deus vai estar aqui. Até o ponto de a força que pode estar interna e externa diminuir e se perder dentro de você. As vozes perderão forças para te paralisar. As vozes perderão força para te paralisar. Por quê? Porque a sua alma estará erguida, levantada, construída das palavras de Deus, do que Deus pensa, do que Deus quer, das orientações de Deus. Então aqueles que te acusavam e tinham poder sobre você e te mantinham escravo não terão mais. Por quê? Porque a sua alma estará levantada em Deus, das palavras que é viva. Sairá das ruínas da morte e agora levantada na vida. Então sim,
uma estrutura levantada pelas palavras de Deus, que hoje você pode ter nada das palavras de Deus, poucas palavras de Deus, mas continue. Deus não disse assim, quando tiver tudo pronto, não. Ele disse, não cesse de falar a minha lei para Josué, e ele disse, medita dia e noite. Poxa, de noite, então quer dizer que em nenhum momento ele poderia ficar para que ele avançasse sem meditar e pensar e refletir nas palavras de Deus. E para que isso aconteça, você precisa parar, precisa dar tempo para Deus, para Ele falar com você, para Ele convencer você, para Ele tratar você, para Ele curar você, para Ele levantar você com as suas palavras. Porque a palavra é exata, não cesse de falar, medita dia e noite para teres o cuidado. Que cuidado é esse? Que diligência é essa? Que zelo é esse? O cuidado de não se desviar, de não pegar uma outra direção. Para isso, ele precisava passar tempo com as palavras de Deus, passar tempo com as orientações de Deus. E assim, ele seria bem-sucedido na missão que Deus o entregou. E bem-sucedido, a carne e sangue pensa, porque é o que a carne e sangue entende de bem-sucedido. O que você pensa com a palavra bem-sucedido? Então, a palavra bem-sucedido, ela lembra a carne e sangue, fama, sucesso, dinheiro, prosperidade financeira. Mas o bem-sucedido aqui que Deus fala na tradução da palavra para Josué, bem-sucedido é agir com cautela, sensatez e sabedoria. Então, se ele não parar de falar da lei, se ele meditar dela dia e noite, então ele terá o cuidado de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, ele será bem-sucedido. Ele agirá com cautela, com sensatez e com sabedoria, nos diz o Senhor. Ou seja, ele vai concluir a missão. Por quê? Porque ele vai ter sabedoria, ele vai ter prudência, ele vai ter sensatez, ele não vai agir como um tolo, como um insensato, ele não vai agir do impulso nervoso, ele não vai agir da dopamina, ele não vai agir da serotonina, ele não vai agir do sistema nervoso simpático ou parasimpático, ele não vai agir da carne e sangue, mas ele vai ser orientado e guiado pelas palavras de Deus. E em nós está o Espírito Santo, a qual Jesus disse, eles vão lembrar vocês. Ele vai consolar vocês. Ele vai auxiliar vocês. Ele vai revelar a vontade do Pai. Ele vai falar o que o Pai quer, o que o Pai deseja. Como o Espírito Santo vai conversar com você se você não parar? Como o Espírito Santo vai falar com você se você não meditar nas palavras, se você não ler as palavras? Claro que ele usa, sim, circunstância para falar conosco. Ele já fez isso comigo várias vezes. Teve uma vez que Deus estava me dando uma direção e eu queria muito que ele confirmasse. Eu não queria sair, eu estava igual a mulher do fluxo de sangue. Eu queria ficar ali no meu cantinho, eu queria ficar no meu lugar, eu não queria visibilidade. E não quero, não é que eu não queria e queira hoje. Não é isso. Mas naquela direção que ele estava me dizendo, engraçado, é algo bem particular, ele mandou um pássaro na minha janela. Eu estava contrita internamente, chorando muito, não é? Porque eu não queria sair. E aí ele me revelou porque eu não queria sair, o que era que realmente estava me bloqueando. E ali, para ele me confirmar, sabe o que ele fez? Ele usou duas situações. Primeiro, ele mandou um pássaro na minha janela que ficou batendo na janela da janela. Quando eu fui para a janela, esse pássaro voou e voou para bem alto. E ali eu entendi, o Espírito Santo falou, é hora de sair. E teve uma palavra que ele disse assim para mim. Ele disse, eu estou com você, eu vou segurar na sua mão, você não está sozinha. E uma outra situação, ele me deu esta palavra na palavra de Deus. E aí depois os meus filhos chegou, mãe, tem uma borboleta na porta da minha casa. A porta estava fechada e essa borboleta, ela estava caindo, assim, tentando voar, né? Pegando voo, assim, dentro da minha casa. E aí eu peguei ela com a mão, a borboleta, né? Abri a porta e soltei. E então ela voou.
E ali Deus confirmou a palavra. Na hora que eu fiz aquilo, eu nem percebi. Aí depois o Espírito Santo falou, Deus, ele vai ajudar você. Ele vai pegar você pela mão, ele vai abrir a porta e você vai voar. Veja. Então ali ele disse, essa insegurança, você não está só, eu estou com você, eu vou te ajudar, porque ali eu ajudei a borboleta a pegar voo, né? Eu abri a porta, coloquei pra fora e ela voou, porque ela tava dando pulos tentando sair, né? Mas a porta tava fechada. Então Deus, ele usa sim circunstância pra falar comigo e com você, mas essas circunstâncias revelam as suas palavras. Então, que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão, porque Ele me traz aqui para dizer, eu não desisto de você, não desista de si mesmo, por causa de pessoas ou por causa do interno, que ainda não conhece as minhas palavras, mas o próprio Deus vai te ajudar a avançar, porque Josué tinha algo, Moisés pôs as mãos sobre Josué. Então Josué, ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele tinha a unção, a capacitação para ir além da onde o carne e sangue pode ir. Porque o medo, ele tenta nos paralisar e Deus foi exato para ele não se assustar. Porque claro que há gigantes na terra, mas a terra é nossa, diz o Senhor. A terra é nossa, meu povo. Avancem, 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 povo de Deus. Avancem, povo de Deus, marchem e encham a terra, porque a terra é de vocês. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.